tudo é um milagre ou nada é um milagre? Isso aí é verdade, é um milagre. A gente não entende mais isso, essa conexão com o Criador foi totalmente perdida, ó, nem o Nando Moura, isso está em Gênesis. O Criador, tudo, literalmente, eu tô falando de forma literal, vocês estarem com os olhos funcionando e vendo o Super Xandão aqui, vendo o vídeo do Nando Moura, o cérebro de vocês aí funcionando, tudo que vocês estão fazendo nesse exato momento, isso faz parte de um milagre muito maior, que é a criação de tudo, e só o Criador pode fazer. Hoje você vai ter o privilégio de ouvir uma das principais palestras do Dr. Enéas. Na realidade, não é nem uma palestra, é um Acho que já até sei. trechinho de uma aula que ele deu para um grupo de médicos. Ele que era professor de medicina, um dos mais respeitados na área da anestesia e da cardiologia do nosso país. Essa palestra ela é de suma importância, principalmente para que você possa refletir os rumos que na atualidade tomaram o conservadorismo e o liberalismo, tendo sido completamente deformados, deturpados. Quanto tempo até sobrar para Arthur do Pau, hein? Contagem regressiva. Por gente da pior espécie. Você crê em milagres? Porque você vê milagres todos os dias. Talvez você só tenha se acostumado demais a ver eles. Eu acredito que tenha sido Albert Einstein que disse, mas me corrijam se eu estiver. É muito importante para a sua vida, para garantir o seu futuro, o futuro dos seus filhos, a sua aposentadoria. Salve, Dinastia Nerd! Que você quer realizar. Se você não souber lidar com o seu dinheiro, ele vai se tornar pó, principalmente quando as adversidades começarem a aparecer na sua vida. Existia uma frase do Olavo de Carvalho que eu achava que é muito boa. Ele dizia o seguinte: se você quer enriquecer e você abre mão de valores em princípios, então enriquecer se torna fácil. Existem diversas formas de enriquecer de maneira absolutamente revoltante. Vocês não viram agora, por exemplo, a que eu vou falar, Iraque fazendo um vídeo com seu próprio filho? Existe gente que enriquece com papelão, gente que enriquece com tráfico, gente que enriquece fazendo gente que enriquece metendo a mão no seu bolso. Existe Assiste gente o vídeo novo do enriquece Gustavo Lázaro, depois eu vejo. de todas as maneiras revoltantes. Os caras estão contando mesmo, irmão. Imaginar. Mas se você não quer fazer um pacto com o diabo, porque sabe que o diabo cobrará com juros e correção monetária uma vez que você faça esse tipo de coisa, só existe uma forma: estudar e aplicar um estudo de qualidade. Não existe absolutamente nada na internet que seja comparável ao que é o do dinheiro, a liberdade. As estratégias eterno. Já começou? Segundo ele próprio, em uma das suas brilhantes palestras. O que você vai ouvir agora é um trechinho, como eu disse, de uma aula que ele deu para médicos. Mas preste bastante atenção. Eu não vou marcar o Doni Darko. Que diante da Ô, Caio, tipo o que, caralho? Esse sapinho aí, cutucando com a unha. Que é isso, irmão? Quanto mais você se afasta, mais nós somos menos do que um grãozinho. Não, já tá errado também, ó. Já tá entendendo errado. Vamos ver o mestre falando. Pastor protestante, eu, como médico, e o professor Mourão, nós temos, eu respeito a sua opinião, eu respeito a opinião de qualquer ser humano, mas eu discordo do senhor. E eu assisti essa palestra dele aqui quando era mais novo, sei lá quantas vezes. Maratonei o canal Enéas TV, sei lá quantas vezes. Quando eu olho para o cromossomo humano, isso aí é legal, hein? Isso aqui é legal, cara. Isso aqui, para uma pessoa lúcida, já mata também a questão se é um design inteligente ou não que nos criou. Fica óbvio, irmão. Só que são coisas que não são ensinadas pra nós, né? Ninguém para pra pensar sobre isso. O nosso. Essa aqui do cromossomo é fera demais. Ele tem 5 bilhões de nucleotídeos. Todo mundo aqui é médico, todo mundo sabe que os nucleotídeos são feitos de uma base nitrogenada, de um radical fosfato e de um açúcar, ribose, todo mundo sabe. 5 bilhões. Acontece
que cada nucleotídeo tem entrelaçado dentro, lá dentro dele, as bases. Adenina, citosina, guanina e timina. Então o senhor pode dizer que o cromossomo humano, 5 vezes 4, trabalha com 20 bilhões de unidades de informação, bits, né? Bits. É possível provar? E os senhores, depois de 4... 100% base. Tamo junto, Arthur. É base mesmo. Doutor Enéas era brabíssimo, irmão. Meses de confiança. Querem que acreditem em mim? É possível provar que uma letra de Eterno presidente. qualquer alfabeto, ela pode ser identificada com 6 bits. Qualquer letra. Ora, se eu estou falando do nosso cromossomo humano, um cromossomo humano, se ele tem 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, se eu agora quiser transformar isso em letras, quer dizer, o que está escrito no cromossomo meu? É absurdo demais. Se eu divide 20 por 6, certo? 6 bits cada letra. Vai dar 3 de uma fração, 3 bilhões de letras. Vamos ver o que é isso? Tem tempo aí. 3 bilhões de letras. Uma palavra nas línguas que nós conhecemos, nossas línguas atuais. E que a gente conhece pra gente ver. Eu não tenho a felicidade do meu amigo de lado que fala 6, 7 línguas. Mas tá ficando comum, inglês, francês, italiano, brasileiro. Uma palavra tem em média 6 letras. 6 letras. Tudo que eu tô falando é do cromossomo nosso. Se são 3 bilhões de letras, se o senhor dividir por 6 letras, o senhor tem 500 milhões de palavras. 500 milhões de palavras em um cromossomo. Veja onde eu vou chegar. Se uma página de um livro, qualquer livro, um livro 2, se uma página tem em média 300 palavras, uma página, se o senhor, tudo é promoção, se o senhor dividir 500 vezes 10 a 6, 500 milhões de palavras, por 300 palavras em cada página, simplificando isso aqui, vai dar quase 1,7, corre lá para 2. Vai dar 2 bilhões de páginas num cromossomo. Se o senhor pegar um livro médio de 500 páginas, se o senhor dividir, fazer aqui em cima, se o senhor dividir 2 vezes 10 a 6, que é a mesma coisa que 20 vezes 10 a 5, né? Curso primário. 2 vezes 10 a 6 é uma coisa que 20 Cara, que é brabo demais. Curso primário, hoje o curso primário... Rapaz, hoje os universitários não estão entendendo o que você tá falando. Que curso primário? Esse é o curso primário que morreu. É o que o doutor Enéas fez. É o curso primário que era bom. Lá atrás, quando a gente tava no saco do nosso pai ainda. Isso aí hoje em dia ninguém tá entendendo nada. Passa isso aí pra molecadinha do Roblox. Você vai ver o curso primário. Se eu dividir isso aí por 500, né? 500, mais ou menos. 500, né? Se eu... 2 bilhões, voltando, para eu não errar nas contas. 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, 3 bilhões de letras, 500 bilhões de palavras, dividido por 300, 2 bilhões de páginas. 2 bilhões de páginas, dividido, o senhor vai ter assim, 20 dividido por 5 vai dar 4. Aqui, 10 a 5, 10 a 2, dá 10 a 3. O senhor tem 4 mil livros desse tamanho. 4 mil livros de 500 páginas. Irmão, um cromossomo. 4 mil livros de 500 páginas. Ô, velho. Irmão, tipo assim, ó. Se isso aqui pra você já não é mais do que o suficiente pra deixar de acreditar nessas baboseiras de evolution, de povo inteligente, de não sei que universo. Olha, eu falo, cara, você ainda tem muito que acordar pra vida mesmo, cara. Ô, Deus é perfeito demais, irmão. Sério mesmo. Sério mesmo, cara. Tipo assim, as pessoas ficam admiradas com isso aqui, ó. Que o ser humano cria. Ó, controle de videogame. Ó, celular. Celular, ó. Olha só. Mas, quando chega aqui, ó, e você vê ele falando, dando uma aula dessa, que num cromossomo seu, você tem 500 livros, irmão.
Aliás, 500 livros não. 500 livros é o do Uchiha lá. 4.000 livros, irmão. De 500 páginas. Você tá louco. Os caras lembraram da porra do 500 livros, caralho. Bando de morfético. 500 livros, irmão. Escritos em um cromossomo. Conclusão, ô Eriquito, o mundo é uma desgraça. Exatamente. O sistema é totalmente satânico, irmão. Ninguém tá nem aí pra essas coisas, ninguém sabe dessas coisas. Você acredita que veio da ameba, Cussal? Que beleza. Eu me Sobra nada. vou aceitar que isso é um acaso. Aqui, ó, pronto, conclusão. Eu me recuso a aceitar que isso é um acaso. Ah, eu também. Na verdade, eu tenho certeza que não é um acaso. Então Eu, particularmente, eu tenho certeza de que não é um acaso. Só quem é muito maluco, esses sim, são os fanáticos religiosos de verdade. Que falam que é o acaso e que é o ET que tá lá no outro universo. Do vácuo do espaço. Que você veio da ameba. Isso sim é fanatismo. Isso aí sim pra mim é algum problema. Vai de cada um, né? Bom. Eu tenho o direito de me recusar. Sem dúvida. Eu olho para o PPNO, que a minha família gosta. A menor estrutura viva em liberdade. Não tô falando do vírus. R$2. PQN reage ao Enéas tompando terraplanista. Porque ele nunca estompou terraplanista. Onde que você viu isso daí? Enéas, ele acreditava no... Dr. Enéas, ele acreditava em Deus, só que ele acreditava que a criação do mundo era aquilo que é ensinado até hoje, que é o modelo da bola molhada giratória. Isso daí não é estompar terraplanista. Dr. Enéas nem sequer imaginava da existência do modelo da Terra plana. Nada a ver, é totalmente fora de época. Terra plana no Brasil é 2015 pra frente. Então, isso aí é um absurdo. Isso aí é uma distorção sua. Não tem nada a ver. Terra plana não tem nada a ver com o Dr. Enéas. Nunca fez sequer um pronunciamento sobre nada disso. Ele só acreditava nesse universo, porque é o que foi ensinado pra ele. Do mesmo jeito que foi ensinado pra você, e pra mim, e pra todo mundo. O vídeo não vai revelar. E veja aquela coisa, o PPNO tem um bilionésimo de 5 décimos de milionésimo do grama. É um bilionésimo da massa da meba. Vivo, se mexendo, cheio de uma confusão já. Não consigo aceitar. Eu vejo em tudo que me cerca a mão de Deus. Como os senhores foram meus nomes, deram-me essa honra, essa alegria, eu tenho o direito de, na virada do ano, do século do milênio, com discussões cabíveis, que seria do que vem, mas todo mundo está aceitando que agora não tem problema. Eu tenho o direito de lhes dizer que eu creio numa força extraordinária, que eu não consigo entender, não tenho nem pretensão de entender, estou longe demais para entender, mas eu creio em Deus. Eu creio que a diferença entre um pobre homem que vai ao chão e o profissional de medicina que cateteriza, que abre a artéria, informação. Todos nós nascemos, já nascemos com isso, com 4.000 volumes em cada cromossomo. É assim que a minha célula do olho sabe o que tem que fazer, a célula do fígado assim, está tudo programado. Nós somos todos semelhantes. Queiramos ou não. Existe possibilidade de ter professor assim pela escola nos próximos anos? Ô Eriquito, é sério mesmo que você tem essa dúvida? É óbvio que não, irmão. Nem na época do Dr. Enéas, ele já era um professor totalmente peculiar e ímpar pra época dele. Você imagina pra nossa, não tem mais, isso aqui acabou, irmão. Por isso que é um privilégio você ter salvo isso daqui, ó. Ainda bem que gravaram, ó, um momento de uma aula dele. Você imagina o que é ter tido aula com ele de química, biologia, matemática, física, medicina, tudo isso, porque ele dava aula de tudo. Só que é professor de verdade, irmão. A molecada de hoje em dia nem sabe o que é um professor de verdade. Eles não tiveram uma referência boa.
Por isso que também não valorizam, não entendem o que é o professor. Já era, acabou. O sistema destruiu tudo. Não. Brancos, negros, judeus, árabes, africanos, tudo. Nada me irrita mais do que discriminação de qualquer forma. Odiosa. Somos todos humanos, queiramos ou não. Todos feitos, pelo menos na minha concepção, segundo o projeto do Criador do Universo. Todos os dias, quando eu acordo, tem uma imensa bola de fogo flutuando naquilo que eu entendo como céu, e eu não faço a menor ideia do porquê que ela está lá. Eu sei. Tá em Gênesis. Quando eu olho para o jardim da minha esposa e vejo cada um dos pequenos insetinhos, as plantas, a mais absoluta ordem, isso me deixa muito espantado. Tudo é um milagre ou nada é um milagre? Isso aí é verdade. É um milagre. A gente não entende mais isso. Essa conexão com o Criador foi totalmente perdida. Ó, nem o Nando Moura. Isso está em Gênesis. O Criador tudo, literalmente, eu tô falando de forma literal, vocês estarem com os olhos funcionando e vendo o Super Xandão aqui, vendo o vídeo do Nando Moura, o cérebro de vocês aí funcionando, tudo que vocês estão fazendo nesse exato momento, isso faz parte de um milagre muito maior, que é a criação de tudo, e só o Criador pode fazer. E ele disse o porquê de ter criado o Sol. A existência do Sol é um milagre. O Sol não é o que a NASA fala pra você, essa agência satânica. Aquilo é satânico. O Sol é um milagre. Só podia ter sido criado por um Criador. E por que ele foi criado? Para nos dar a noção de tempo, para controlar estações do ano, clima e etc. É o relógio do Criador. Sol e Lua são o relógio do Criador. Sem eles, o ser humano não teria um sistema de referência nenhum. Então é isso, o Criador fez tudo, é tudo obra de um milagre, é tudo isso aqui, ó. Isso aqui é milagre, cara. Porque, convenhamos, se o ser humano não fosse feito com toda essa informação milagrosa, que tem um cromossomo só, 4.000 livros e 500 páginas, ele seria capaz de criar tecnologia que a gente usa, essas coisas formidáveis que a gente dá tanto valor e que faz a gente esquecer do que tem valor de verdade? Isso aqui tudo faz parte do milagre. Quem permitiu que você pudesse ser inteligente, estimular sua inteligência, estudar para criar algo assim, é o Criador. O mérito é do Criador. Por isso que o Nikola Tesla, quando morreu, entregou todo o mérito da inteligência, tudo que ele fez, que contribuiu e contribui até hoje para o progresso tecnológico do ser humano, ele entregou ao Criador. Ele agradeceu ao Criador por ter dado esse dom para ele. É isso aí. Que pena que não existe mais, né? Não tem mais essas coisas hoje em dia, não é verdade? Hoje o Deus das pessoas é o quê? É o ET? É Marte? É a China pousando na Lua? É o Tiger? É a pornografia? É a puta que pariu? Sabe, você vai ter uma conversa dessa com a pessoa hoje em dia, a pessoa vai entender o que você tá falando? Ela vai falar que você é biruta, irmão. Jurandir Passos sem superchat e R$10. Sou da década de 90. O sistema já reduziu a cérebro da geração atual. É isso aí. De uma ervilha que está envenenada. Exatamente, Jurandir. Aceleração da IA. O cérebro e a alma irão virar substrato de póster. Isso. É totalmente o que acontece dentro disso aí que você falou, ô Jurandir. O sistema, ele quer dissociar a nossa mente e espírito da realidade. Ele quer criar uma desconexão total. Nós, criaturas criadas pelo Criador, ele quer tirar essa conexão que nós deveríamos ter. Porque a proposta da criação é o quê? Todo esse milagre, esse mundo perfeito, o ser humano perfeito criado, ele foi criado para quê? É justamente para enaltecer o Criador, para viver feliz, com paz e harmonia. A Terra, ela dá literalmente de tudo para o ser humano, tudo funcionando de forma perfeita. Porém, o pecado destruiu tudo. Deturparam completamente tudo. Distorceram a criação, distorcem a Bíblia, enaltecem aí artistas, intelectuais pagãos, satânicos, que criaram um monte de mentiras, introduziram isso no sistema de ensino para criar uma legião de escravo. E aí aparece um streamer falando isso, ele vira chacota, porque ele não tem diploma.
e nem quero. Então é isso, irmão. Colocaram na cabeça das pessoas que pra você pensar, questionar e ser inteligente, tem que ter um atestado. Igual tem atestado pra falar que você é retardado. Um atestado médico. Tem que ter o diploma. Sem esse pedaço de papel, você não é nada. Então não. Você quer ser considerado inteligente, você vai ter que fazer parte da patota. Tem que ir pelo caminho dos gadinhos. Aí vão te olhar com outros olhos. Olha pro meu peru, pro monstro que tem um olho. Tá aqui, ó. Que tal? Hã? O monstro. Olha lá! Olha quem vem ali, olha só! Quem é ele? É o monstro de um olho só. Você Deixa eu ver. Vai tomar no cu! é um milagre. Só não parou para pensar muito a respeito disso. Pois é. E a ideia de que nós somos apenas seres insignificantes perto de um universo gigantesco é satânica, porque tira essa visão sua. Olha o poder da mentira satânica na sua vida. Destrói sua referência. Você não é poeira, idiota. Você é um baita do milagre. Você não tem noção do quão especial você é. Tudo que tem dentro de você, as informações nos seus cromossomos, no seu cérebro, tudo. Você é uma criatura especial que foi criada com um objetivo aqui, ó. Por um mestre criador. Mas você joga tudo isso no lixo, você fica depressivo e ansioso por não atender aos ditames dessa sociedade satânica, que inundaram sua mente com mentiras. Não, na verdade você só vai ser bom quando o povo alienígena vir aqui te escravizar, não é verdade? É uma piada, irmão. É uma piada. Essa turma é uma piada. Eles invertem e distorcem tudo. Sou de 88, cresci vendo meus pais lendo livros da Bíblia diariamente. Tá vendo? Isso aí é o que faz toda a diferença na criação de uma pessoa. É você ver o seu pai e sua mãe fazendo isso que vai te dar o exemplo, que vai te educar de verdade. Naquela época as coisas já eram defasadas. Hoje em dia a molecada vê a mãe no OnlyFans. É isso aí. É isso aí. Não tem nem o que comparar, irmão.